Olá, você que nos acompanha, eu sou Natália Toledo e começa agora mais um TJS. E vamos agora aos destaques desta edição. Corpo de padre desaparecido é localizado em barranco às margens da BR-116. Dia Mundial do Rim. Tenda instalada na Praça Cesário Alvim, em Caratinga, chama a atenção da população para a doença renal crônica. Médico caratinguense fala sobre doença renal crônica. Na verdade, a doença renal ela é multifatorial, né? É mais comum naquelas pessoas hipertensas, nos diabéticos, né? 3 pessoas, entre elas 2 menores de idade, conduzidas pela Polícia Militar de São Sebastião do Anta por tráfico de drogas e porte ilegal de armas. E veja ainda, caminhão com produtos químicos tomba e pega fogo na BR-116. Estes e outros assuntos no TJS que está começando. Bem-vindos de volta ao TJS. Uma carreta carregada de adversos e também produtos químicos tombou e pegou fogo no quilômetro 496 da BR-116 em Inhapim, na noite desta quarta-feira. Bombeiros militares levaram mais de 4 horas para conter as chamas. A carreta carregada de produtos químicos tombou no canteiro da pista. O local ficou coberto de fumaça e depois de um tempo o fogo começou. A pista foi totalmente interditada pela Polícia Rodoviária Federal. O motorista do caminhão teve ferimentos leves nos braços e no rosto. Ele seguia de São Paulo para Recife. De acordo com o agente da PRF, Luiz Tarcísio, a causa do acidente está sendo apurada. Olha, o acidente foi por volta das 10 horas e nós deslocamos para o local que eles avisaram que estava tendo um possível saque da carga, né? Porque era produtos diversos. Aí nós chegamos aqui e já coibimos, né, a ação desses vândalos que estavam querendo saquear a carga. Mas só que no meio da carga parece que teria alguns produtos químicos que no acidente entraram em contato e teve uma reação química. E aí estava saindo uma fumaça muito intensa. E com o tempo essa fumaça esse produto acabou reagindo e incendiando a carga. Os bombeiros militares precisaram pedir reforço para a equipe de Ipatinga para combater as chamas, pois era preciso o uso de espuma para ajudar no combate ao fogo. Até 2 caminhões-pipa da Prefeitura de Inhapim ajudaram a reabastecer a água do caminhão dos militares. Foram usados cerca de 25 mil litros de água para conter o fogo. O Corpo de Bombeiros precisou pausar o trabalho por um tempo para garantir a segurança da equipe até que as explosões que estavam acontecendo devido à presença de produtos gasosos terminassem. De acordo com o Sargento Silvestre, bombeiro militar, a dificuldade para combater as chamas foi por causa da reação química da mistura dos produtos. Eles não conseguiam encontrar onde estava o foco exato do incêndio. A carga da carreta derramou uma quantidade fora da pista, na beira da rodovia, e outra quantidade continuou dentro da carreta. Essa carreta estava carregada com diversos materiais, tanto sólidos quanto líquidos. Tinha alguns materiais também que tinham etiqueta de ser produto perigoso, nocivo ou inflamável, né? Só que nós não conseguimos identificar. Então, quando nós chegamos, a carga estava
estava metade para fora da carreta, e a carreta estava apresentando pontos de fumaça em algumas partes da carga. Então, depois da inspeção de segurança, da verificação que o motorista não estava machucado, que ele estava sozinho, então nós iniciamos ali uma tentativa de eliminar essa fumaça, porém a gente não estava conseguindo visualizar as chamas no início, né? E como a gente não conseguiu eliminar, a gente estava acreditando que estava acontecendo uma reação química por conta da mistura de materiais depois do tombamento da carreta. Então nós permanecemos fazendo a prevenção, e em determinado momento, como tinha muito material misturado e a reação química não parava, então iniciou um incêndio na carga da carreta. Aqui ao fundo, os bombeiros militares estão realizando um trabalho de rescaldo no local do acidente, depois de 3 horas combatendo as chamas. Isso devido aos produtos químicos que estavam dentro da carreta e houve uma reação química. Eu estou usando máscara aqui no local devido a um forte odor que está aqui. A concessionária responsável pelo trecho estava no local para providenciar a limpeza. O corpo de Padre Douglas Ferreira Leite, de 35 anos, foi encontrado durante a tarde desta quinta-feira em um barranco às margens da BR-116 em Miradouro, próximo ao local em que o carro dele havia sido encontrado um dia antes. Padre Douglas era sacerdote da paróquia Santa Bárbara, em Fervedouro. Ele estava desaparecido desde o dia 7 de março. A Polícia Civil começou a investigar o caso na quarta-feira à noite, logo que o desaparecimento do pároco foi comunicado às autoridades. A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada e, após os trabalhos, o corpo foi liberado para o IML de Muriaé. O caso continua sendo investigado. Ainda não se sabe o que aconteceu com o pároco. Padre Douglas Ferreira Leite é de Conceição de Ipanema, região de Caratinga, e foi ordenado sacerdote em 15 de agosto de 2021 pelo bispo Dom Emanuel Messias de Oliveira, da Diocese de Caratinga. Ele estava à frente da paróquia Santa Bárbara há pouco mais de 5 meses. A Diocese de Caratinga emitiu nota de pesar pelo falecimento do padre. Na noite desta quarta-feira, a Polícia Militar de São Sebastião do Anta conduziu 3 pessoas para a Delegacia de Polícia Civil de Caratinga por tráfico de drogas e porte ilegal de armas, sendo um homem de 34 anos e 2 menores de 16 anos. A ação policial aconteceu durante um patrulhamento na rua Minervina, no bairro Bela Vista, em São Sebastião do Anta. Nós somos militares do destacamento de São Sebastião do Anta, Sargento Romenick, Soldado Silva. Ontem, em cumprimento de operação, nós visualizamos um indivíduo que evadiu da viatura para um beco. Neste beco, haviam mais 2 indivíduos. Diante a fundada suspeita, nós efetuamos a busca pessoal neles e foi encontrado no bolso de um dos indivíduos uma substância esverdeada semelhante a maconha, mais uma quantia em dinheiro. Procedendo às diligências, nós conseguimos encontrar uma mochila próxima a eles, que continha em seu interior um revólver calibre .38, com a numeração raspada, munições do mesmo calibre intactas, 11 munições e diversas embalagens para dolagem de droga, bem como uma quantia considerável de substância esbranquiçada semelhante a cocaína, substância amarelada semelhante a crack e substância esverdeada semelhante a maconha. Os indivíduos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil em Caratinga. A seguir, a abstinência da carne vermelha aumenta a venda e o consumo de peixes. Olá, o TJS está de volta. Abstinência de carne vermelha, uma prática muito comum entre os cristãos durante a Quaresma,
Período destinado às penitências está provocando o aumento da venda de peixes. Conheça mais sobre o hábito e saiba mais como está a procura em Caratinga. Estamos na Quaresma, período de preparação para a Páscoa. Pela tradição cristã, é uma época destinada às penitências. Uma delas, muito comum entre os católicos, é a abstinência à carne vermelha. Na Quaresma a gente come muito peixe. Não é bom comer carne não, só peixe. Peixe e ovos. A ação é considerada uma forma dos fiéis demonstrarem respeito às tradições religiosas, mas principalmente a tudo que significa a Quaresma. Tem que fazer a penitência, que o trem tá feio lá fora, hein? E nós temos que orar, pedir, rezar muito. Durante a Quaresma, são trabalhados a tríade, oração, caridade e jejum. Como manda a tradição católica, a penitência, quando, em muitos casos, se deixa de consumir determinados alimentos, um costume milenar, é uma forma de pedir perdão a Deus pelos pecados cometidos e tentar se aproximar dele. Que às vezes é preciso fazer algumas renúncias, porque senão a gente cai naquele ritmo de querer fazer tudo conforme a nossa vontade e aquilo que não é do nosso jeito então não presta, e aí vem as irritações, a violência. Então é um tempo de abstinência, exatamente para fazer essa experiência de perceber que a gente pode sofrer um pouquinho também, quando é para o bem do próximo, para o nosso próprio bem, né? Em sinal desse amor a Deus em primeiro lugar e do amor que devemos ter uns para com os outros. Com isso, existe o costume de se comer peixe durante essa época, o que já faz parte da devoção cristã. Além, é claro, dos benefícios trazidos por esse alimento. Peixe é bom para a saúde, tem hormônio, assado, frito, pode fazer muqueca, todo jeito é bom. Diante do cenário, os comerciantes agradecem, já que o hábito causa o aumento da movimentação dos estabelecimentos do ramo. Nas peixarias, o que se vê é a procura constante pelo alimento. O período é considerado o melhor do ano para quem vende o produto. Este homem, proprietário de um estabelecimento no centro de Caratinga, está no ramo há 18 anos. Hélio acredita que, além das tradições religiosas, a intensa procura por peixes também está associada ao fato de ser um alimento saudável. A gente não vende peixe, não vendemos produto, vendemos qualidade de vida. Se a pessoa quiser ter hoje uma alimentação balanceada, uma qualidade de vida, o primeiro intuito dele é mudar a alimentação dele, é onde é o foco nosso, carne branca, que é o peixe, entendeu? Peixe é qualidade de vida, adquirindo mais peixe você terá uma qualidade de vida melhor, uma vida mais saudável. Na Quaresma sim cresce muito o movimento, mas hoje em dia tem crescido bastante essa preocupação com a questão alimentar, com a questão da saúde. Então tem melhorado bastante o nosso movimento. Na Quaresma a tendência é que cresça um pouco mais. Trabalhamos hoje com 22 qualidades de peixe, certo? Temos filés de peixe, peixe para fritar, para moqueca, para assar. Então, sem o produto o cliente não fica não. Temos peixe a partir de R$10, entendeu? Até os peixes mais elevados, que é o salmão, certo? Ou os camarões também. Mas o cliente sem o produto, sem o peixe, sem um bom pescado, ele não vai ficar não. O Dia Mundial do Rim é uma campanha de saúde global voltada à conscientização sobre a importância dos rins e como prevenir a doença renal crônica, que é bastante comum entre os brasileiros. Uma tenda foi montada na Praça Cesário Alvim, reunindo profissionais da saúde para orientar a população a respeito dessa doença e realizar exames gratuitos. Uma máquina de hemodiálise colocada no Jardim da Catedral, na Praça Cesário Alvim, chamou atenção na manhã desta quinta-feira. Quando o paciente perde a função renal, ele precisa deste equipamento, né? Ao lado da máquina, uma tenda foi montada. O principal objetivo do movimento era alertar a população a respeito da doença renal crônica, pois hoje é dia 9 de março, o Dia Mundial do Rim. Hoje nós estamos promovendo, o Dia Mundial do Rim, com a parceria da Secretaria de Saúde, juntamente com o NASF e também o setor de promoção à saúde do município de Caratinga e a Clirenal, né? Hoje, justamente o Dia Mundial do Rim, ele chama atenção para os cuidados, da função renal e também para a prevenção da função renal. Essa estratégia visa conscientizar mesmo sobre a importância de alimentação adequada,
Às vezes a pessoa está procurando a unidade de saúde, né? Pelo menos com uma certa frequência para que sejam feitos exames básicos para que avalie a função renal. Sempre a gente orienta também que é importante a atividade física, são aqueles cuidados, né, que é importante para a saúde em geral. Profissionais de diferentes áreas da saúde orientavam as pessoas a respeito da prevenção da doença renal crônica e sobre como ela pode ser controlada caso seja diagnosticada de forma precoce. Aquele velho ditado, né? Melhor prevenir que remediar. A prevenção, ela é a base de tudo, né? Se a gente consegue detectar alguma falha nesse órgão, antes que seja feito, né, um dano irreversível nesse órgão, é muito mais fácil reverter, né? Já o tratamento já é uma coisa mais, às vezes, mais agressiva, né? Mais difícil de se conseguir, mas também, lógico, é possível, mesmo depois de uma lesão, que a pessoa tenha também, né, uma vida, uma qualidade de vida após esse diagnóstico, mas aí já demanda um pouco mais de cuidado, um pouco mais, né, de tratamento. A doença renal crônica afeta 1 em cada 10 brasileiros. O que acontece é que os rins filtram resíduos e excesso de líquido do sangue e, se eles falham, esses resíduos se acumulam. Se trata de uma doença silenciosa, ou seja, quando está nos estágios iniciais, geralmente não provoca sintomas. Então, para que a doença renal seja identificada, é necessário fazer alguns exames. Após passar por todo esse processo da avaliação com o médico, e ele havendo a necessidade, né, relatando com o paciente e seus familiares que ele precisa agora de um tratamento, né, que a gente faz aí, que é o estágio final da doença, realmente ele vai ser submetido à hemodiálise, né? A diálise em si, ela tem duas características, ou a hemodiálise ou realmente a diálise peritoneal. Após isso, ele realmente entra, né, no tratamento, ele é submetido a 3 vezes por semana, né, ele faz 3 sessões por semana, 4 horas cada sessão, e ali ele é assistido, né, de forma né, total, né, com a equipe multidisciplinar, com médico nefrologista, com toda a assistência de enfermagem, para que ele possa dar continuidade aí no tratamento nesse estágio final da doença, sabendo-se também que ele também tem a escolha do transplante, né? Aí ele opta pelo transplante, ele é cadastrado e aí fica aguardando, né, nessa fila aí para ser transplantado, ou doador vivo ou realmente o doador cadáver, né? Então o sangue, ele é puxado por uma das vias, ele passa pelo todo o circuito, né, juntamente com o rins artificial, que a gente chama de dialisador, rins artificial, e automaticamente é devolvido esse sangue para que ele, né, aparentemente está filtrado para o paciente. Então ele fica submetido a esse tratamento durante essas 4 horas. Então eu puxo. E a repórter Georgia Marques conversou com o Dr. Gabriel Paiva, que é nefrologista, e deu outras informações a respeito da doença renal. Ele falou sobre as possíveis causas, sintomas, diferentes estágios da doença, tratamentos e, é claro, sobre prevenção. É com você, Georgia. É isso mesmo, Natália. Hoje é o Dia Mundial do Rim. Estou aqui ao lado do Dr. Gabriel Paiva. Ele é nefrologista e vai falar um pouco mais sobre doença renal, que é tão comum entre os brasileiros. Dr. Gabriel, o que pode causar as doenças aí nos rins? Então, Jorge, primeiro, bom dia a todos. Na verdade, a doença renal ela é multifatorial, né? É mais comum naquelas pessoas hipertensas, nos diabéticos, né? A gente acaba tendo uma frequência maior desses pacientes justamente por não ter um controle adequado dessas doenças de base. Além disso, a gente tem também os pacientes com glomerulopatias, que são as doenças realmente que vêm da célula renal. Isso pode evoluir com o tempo, com a perda da função renal, e às vezes o paciente acaba tendo a incapacidade total do funcionamento do rim. Doutor Gabriel, e quais são os primeiros sintomas ali que o paciente já pode estar com algum problema no rim?
Pois é, isso é uma coisa importante que a gente tem que deixar até claro para toda a população, porque normalmente a doença renal ela é muito silenciosa, né? Ela acaba evoluindo de forma insidiosa. A gente não tem aqueles sintomas clássicos, por exemplo, em caso de infarto, que o paciente tem uma dor muito intensa. A doença renal ela vai aos poucos acabando destruindo a célula renal, e os pacientes no início eles não têm uns sintomas tão clássicos. Às vezes eles vão ter um mal-estar, às vezes tem alteração da pressão, o paciente às vezes tinha uma pressão mais controlada, começa a aumentar, às vezes ao fazer xixi, acaba vendo que a urina está com muita espuma. Isso já são sinais precoces de que esses pacientes já têm alguma alteração renal, e aí sim deve procurar uma atenção especializada. Doutor Gabriel, e quais são os exames que eles devem fazer para poder identificar uma doença renal? Pois é, Georgia, inclusive esse ano que a gente está comemorando o Dia Mundial do Rim, a campanha é Saúde dos Rins e creatinina para todos. O exame inicial que a gente faz é a creatinina. É ela que a gente vai conseguir avaliar se o paciente tem uma alteração renal ou se não tem alteração renal. E aí é o básico. A partir daí, a gente entendendo qual que é o quadro clínico do paciente, o que ele está sentindo, quais são as queixas dele, a gente vai aprofundando através da pesquisa para ter um diagnóstico precoce, né, um diagnóstico ideal, e às vezes a gente precisa até lançar a mão de biópsia renal. Doutor Gabriel, a doença renal, ela também tem vários estágios aí, né? Quais são elas? Então, a gente tem da doença renal, Jorge, do estágio G1 até o estágio G5, e a gente consegue manter aquele estágio final em tratamento conservador, e infelizmente aquele estágio final é que o paciente já não tem mais funcionalidade renal nenhuma, e aí a gente acaba indicando a hemodiálise. Então a gente tem o estágio G1, G2, G3, G4 e G5. E cada estágio a gente fornece um tratamento adequado para a gente tentar evitar com que esses pacientes evoluam com a perda total do rim. E quais são esses tipos de tratamento para cada estágio? Então, os estágios iniciais, a gente orienta muitos pacientes, primeiro, ter uma alimentação saudável, fazer atividade física, beber bastante água, que a gente vê que às vezes os pacientes não têm o hábito de beber água, é uma coisa muito fácil e barata de se fazer. A partir disso, a gente tem medicações, a gente tem controle da doença de base, por exemplo, aquele paciente hipertenso mal controlado, o diabético mal controlado. Agora, se é um paciente que tem uma doença, uma glomerulopatia, aí sim esses pacientes a gente às vezes tem que instituir até imunossupressor para evitar com que a doença progrida. E para as pessoas que não têm aí, quais são as suas orientações para que não venham ter? Então, isso é o mais importante para toda a população, né, para a população geral. Primeiro, a gente sempre cuidar de forma preventiva. A forma preventiva é o melhor remédio. Parece clichê, mas isso é real, sabe? Então, aqueles pacientes que às vezes têm na história familiar, pessoas com doença renal, já é para se ter um alerta, né? Mesmo aqueles que não tenham doença renal, nem na família, beba bastante água, faça atividade física, controle o peso, reduza a ingestão de sal, os alimentos condimentados, né? Ter uma alimentação mais saudável, mais natural, é a melhor forma de ter uma saúde plena. Doutor, fala um pouquinho pra gente aí sobre essa campanha mundial que está acontecendo aí sobre os rins. Pois é, a gente comemora hoje, dia 9 de março, né, o Dia Mundial do Rim. Há 17 anos, né, o mundo todo viu a importância de orientar a população mundial justamente para evitar a fase terminal da doença renal. Porque a gente percebe que esses pacientes acabam, no fim da função renal, tendo uma limitação muito grande da sua atividade de vida, né? Então, o tratamento precoce é o mais indicado. Então, a Sociedade Brasileira de Nefrologia, os órgãos internacionais, a gente vem de forma de fomentar a toda a população a saber um pouco mais sobre a doença renal, se proteger e, como eu falei antes, o tema desse ano é saúde dos rins e creatinina para todos, que é o exame principal que a gente faz. Então a orientação procure o atendimento, faça o controle com o seu médico, se precisar de algum atendimento especializado, procure o nefrologista e cuide da sua saúde. Obrigada, doutor Gabriel. Natália, eu volto com você nos estúdios. A seguir, mineira procurada pela Interpol é extraditada pela Polícia Federal.
A Polícia Federal, representante da Interpol em Minas Gerais, extraditou nesta quinta-feira uma mulher de 42 anos que estava foragida da Justiça Mineira em Portugal. Os policiais federais realizam a escolta da procurada em voo proveniente de Lisboa, Portugal. O desembarque da mulher estava previsto para o fim da tarde no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ela foi condenada a 5 anos de reclusão pelo crime de tortura por ter submetido uma órfã que estava sob a tutela dela a uma série de violências e atrocidades. Um casal foi assassinado a facadas dentro da casa deles, no córrego Passedés, zona rural de Bom Jesus do Galho. As vítimas foram identificadas como Davi e Roseni Teixeira. O corpo de Davi estava na sala e de Roseni na cozinha. Segundo a polícia, a casa do casal foi arrombada e, ao que se sabe, os dois não tinham envolvimento com crimes. Obrigada por sua audiência, aguardamos você na nossa próxima edição do TJS.